Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Sábado com o Pai. Esse é o nosso 11º programa e temos certeza que, assim como Deus bradou forte nos outros programas, nessa manhã não será diferente. Temos certeza que Deus fará poderosamente ao seu coração, porque a palavra de Deus nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu santo nome, que Ele estaria ali. E nós estamos aqui reunidos, crendo, clamando pelo poder que há no nome de Jesus, que Ele possa tocar na sua vida, na sua mente, no seu coração, que Ele possa trazer revelações as quais você ainda nunca teve, porque o nosso Deus é Deus de novidade, o nosso Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Então fique bem à vontade aí. Nessa manhã nós estaremos cultuando a Deus com o nosso irmão Weber Vasconcelos, da Igreja Metodista Central, e trazendo a palavra, trazendo aquele recadinho do nosso Pai para os nossos corações. Estará o nosso irmão Samuel Uzai, da Igreja Metodista ali, Wesleyana. Temos certeza que vai ser bênção. Se acomode direitinho aí e deixa Deus falar no seu coração. Mas antes de trazer os nossos convidados, gostaria de estar orando, pedindo a bênção do nosso Deus, porque afinal de contas, Ele é o dono da festa, Se estamos reunidos aqui, é por causa dEle, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Feche seus olhos, vamos estar orando, que Deus nos abençoe. Senhor Deus maravilhoso, Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, ó Deus, crendo no Teu poder, ó Pai, crendo, Senhor Deus, que o Senhor bradará fortemente aos nossos corações, Senhor Deus, tirará todas as dúvidas, ó Pai, tirará todo o medo, Senhor Deus, tirará, Senhor Deus, tudo aquilo, Pai, que não provém do coração do Senhor, Pai. Toque em nossas mentes, ó Deus, toque em nossos corações, Senhor Deus, Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, nossos corações possam ser como terras férteis, ó Deus, aguardando a Tua palavra, que é a semente, ó Deus, e que possamos, ó Deus, cultuar o Senhor, louvar o Senhor, engrandecer o Teu santo nome, Senhor Deus, porque esse é o nosso propósito, ó Deus. Nós nascemos para adorar o Senhor, Pai. Por isso, ó Deus, fica à vontade entre nós, ó Deus. Ó Espírito Santo, passeie em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Toma o Teu lugar de honra, Deus, porque tudo é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos estar compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor, que está ali no livro de Mateus 9, versículos 16 e 17. Está escrito assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Esse é o convite do nosso Deus nessa manhã, para que nós possamos aceitar, para que nós possamos ter esse vinho novo, que é o Evangelho de Cristo. Nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que o novo de Deus aconteça. Muitas das vezes você e eu queremos o novo de Deus, mas não temos coragem de abrir mão daquilo que é velho, daquilo que é passado. Mas nessa manhã, o Senhor vai nos ensinar que devemos abrir mão de tudo aquilo que não provém do coração dele, todas as dores, todas as mágoas, todas as tristezas do passado, deixar lá, para assim recebermos o novo de Deus, para assim recebermos, como diz a palavra do Senhor, a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Temos que transformar a nossa mente. E esse é o convite nessa manhã, para que possamos transformar a nossa mente em nome de Jesus. Que o Evangelho de Cristo, o Evangelho pleno, aquele que transforma, que muda e que salva, possa entrar na sua vida e na minha vida a cada manhã. Que a cada manhã possamos nos lembrar de quem nós somos e que há um Deus, que há um Pai todo-poderoso sobre as nossas vidas. Ei, você não é uma pessoa sozinha nesse mundo. Você é filho de Deus. A partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, você deixou de ser uma criatura e passou a ser filho do Deus Altíssimo. Muito bom dia. Que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas. Vamos estar chamando agora nosso irmão Weber Vasconcelos, que vai nos estar
levando em adoração ao nosso Deus. O nosso Deus é tremendo e é santo, e Ele quer tomar conta da sua vida, Ele quer tomar conta da minha vida, Ele quer fazer de nós mais do que vencedores em Cristo Jesus. Estamos aguardando nosso irmão Heber, daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui e vai estar nos conduzindo em adoração. A paz do seu irmão Heber, bom dia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Então, mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui. Glória a Deus. Exaltar e glorificar o seu nome. Então, vamos estar adorando ao nosso Deus através do louvor que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo Monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, oh aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glorificado seja o teu santo nome, Deus. Queria deixar um salmo, aqui uma breve passagem, o Salmo 89, que diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Que nós possamos, então,
ter sempre a consciência de que esse Deus de promessa, Deus que é o nosso Pai, aquele que nos conduz, Ele está sempre conosco. Ele tem grandes coisas para realizar na nossa vida. Vamos cantar mais um louvor, então, para a honra e glória do nosso Deus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, aleluia. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Amém. Glórias a ti, Senhor Deus, que a sua presença continue sempre nos sustentando e que nós tenhamos sempre a convicção que o Senhor está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo, sem importar as circunstâncias, Senhor Deus. O Senhor é o Deus que nos acompanha em todos os momentos. Nós tenhamos sempre a consciência disso. Amém. É para a honra e glória do Senhor, Pai, que te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão Heber, por essa oração em forma de música, né? Quando Verdade. o nosso Deus fala para Paulo ali, a minha graça te basta. E é isso que nós temos que ter em mente, né? A graça do Senhor, ela nos basta, né? A partir do momento em que decidimos caminhar com Jesus Cristo, ontem eu estava falando com uma pessoa que, a partir do momento que ela for para Jesus Cristo, os problemas dela não vão cessar. Mas uma coisa ela pode ter certeza, ela vai andar acima dos problemas. O Senhor vai colocá-la no lugar onde os problemas, que são monstruosos, que são gigantescos,
se tornarão pequenos diante da glória do Senhor. Muito obrigado, Amém. irmão Heber. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Como sempre, Amém. nos dando apoio aí nesse projeto. Você que é parceiro nosso aí. Eu fico muito alegre por poder sempre contar com você. Que Deus te Amém. Tamo junto. abençoe. Valeu. Fique com Deus. Amém. Que oração, né, irmãos? Que oração. Logo de manhã, poder dizer ao nosso Deus que nós confiamos totalmente nele. Que as lutas, as dificuldades não vão nos tirar do caminho do Senhor. É isso aí. O Senhor, ele requer de nós coragem, né? Assim como disse para Josué, ser forte e corajoso, assim como ele disse ali para o povo de Israel antes, né, o Mar Vermelho, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. E assim como ele disse também no Novo Testamento, né, através de Jesus Cristo, perdoe. São 3 atos de coragem, né, de coragem extrema. O nosso Deus, ele quer homens e mulheres corajosos para fazerem a sua obra. E dentro dessa palavra, convidar agora o nosso irmão Samuel Zay, da Igreja Metodista Wesleyana, o qual nós temos certeza que trará um recado do coração do nosso Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas será aquilo que precisamos ouvir. Bom dia, meu amigo, meu irmão Samuel. Tudo Bom dia, jóia? Nilton. A paz do Senhor Jesus, tudo bom? A paz, irmão. Glória a Deus pela sua vida. De antemão, já deixo meu agradecimento aí por você ter atendido esse nosso convite. E eu tenho certeza que Deus vai falar através da sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Fique à Amém. vontade, Prazer é Samuel. todo meu. Cumprimento os irmãos que estão também online aí, assistindo, e também aqueles que vão assistir posteriormente com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço muito, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade, que tem nos abençoado bastante, principalmente nesses dias de tamanhas lutas, que o mundo vem enfrentado. E o Senhor tem deixado a gente permanecer firme, na rocha. E que Deus seja louvado. E também agradecer ao Nilton, meu amigo, pelo convite. Tamo junto. E quando ele me chamou, me deu bastante alegria no coração em aceitar, mas também aquele medo pela responsabilidade. Ainda mais sabendo de 2 amigos que já haviam pregado antes, eu falei, meu Deus, quem sou eu? Mas, É ungido, varão. amém. Mas a mensagem não pode ser da pessoa, É o Amém. Espírito Santo que conduz tudo e que coloca as palavras nos nossos corações, os pensamentos. E a partir do momento que o irmão Nilton me chamou, que eu aceitei, o Espírito Santo me colocou esse texto no coração. A respeito da vida e lições de Jacó. E eu convido os irmãos, então, a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 27, versículo 25 ao 29. Livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 25 ao 29. Amém, varão. Eu já até adianto aqui, antes de fazer a leitura, da primeira lição, a importância de ser abençoado pelos pais. Então disse, faze chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, e trouxe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, aproxima-te agora e beija-me, filho meu. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou, dizendo, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê o orvalho do céu, da gordura da terra
e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Amém. Que promessa, que bênção, né? Todos nós já ouvimos alguma história ou alguma profecia, alguma palavra de Deus a nosso respeito ou de alguma outra pessoa que diz que Deus escolheu aquela pessoa, já havia separado aquela pessoa no ventre da mãe dela. E isso é uma coisa muito real. Tem pessoas que não acreditam. Só que na palavra de Deus, na Bíblia, nós vemos exemplo disso. Jacó, ele era uma dessas pessoas que já no ventre já havia promessa para ele. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Aqui acontece que eu li é o momento em que Jacó ele se passa pelo irmão dele para requerer a bênção do pai. Temos aqui o primeiro ensinamento, que não devemos ser outra pessoa que nós não somos. Jacó, ele tinha a promessa de ser abençoado, promessa essa que, ainda quando ele estava no ventre da mãe dele, se os irmãos olharem em Gênesis, no capítulo 25, do 22 ao 26, Sara, quando ela está tendo alguns problemas na gestação, ela vai falar com Deus e ela pergunta o porquê daquilo. E o Senhor revela para ela que haviam duas nações no ventre dela. E interessante notar que, diferente do que a gente sempre, quando a gente faz essa leitura, a gente passa o olho rápido, a gente esquece de focar no fato que o menor iria ser servido pelo maior, pelo mais velho. A gente esquece disso. Então isso aqui já é a primeira promessa. Jacó nem estava vivo, assim, pro lado de fora do mundo, nem havia sido concebido, mas já havia promessa para ele. Então ele era a pessoa de direito para ser abençoado pelo pai. Posteriormente a isso, ao nascimento dele, certa feita o irmão dele volta da caça, que por sinal foi infrutífera, porque ele estava com fome, e Jacó havia feito um prato lá. E o irmão dele pede aquela comida, fala: meu irmão, estou prestes a morrer, me dá esse prato para eu comer. E o que Jacó fala? Aí a segunda lição que a gente toma. A segunda lição o quê? É a importância de ser obediente e fiel às promessas de Deus e dar importância, principalmente dar importância para as promessas de Deus, irmão Newton. Porque o que Jacó fala? Opa, agora é a oportunidade de eu entrar em acordo com o meu irmão para eu ter direito à bênção da primogenitura. E o que ele faz? Meu irmão, eu te dou o meu prato, porém, eu quero que você me dá o direito da primogenitura. E o que o irmão dele faz? Do que vai me servir a primogenitura se eu morrer agora? O descaso que ele tinha com os ensinamentos de Deus a respeito de abençoar, porque ele conhecia a história dos antepassados, ele conhecia a história do avô dele, Abraão, mas mesmo assim fez pouco caso da bênção de Deus. E é aí que a gente chega nessa parte de Jacó ser abençoado. Ele não deveria ter agido da forma que ele agiu, em conluio com a mãe, para enganar o pai. Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de empurrãozinho, porque nada pode frustrar
os planos de Deus. Amém. Bendito seja o nome de Deus, porque teve misericórdia da vida de Jacó, que permitiu ele ser abençoado e abençoou ele dali em diante. Porque já pensou se acontece do pai dele notar que ele não era Esaú, que ele era Jacó? Aquilo que seria a bênção para ele iria se tornar maldição, porque Isaac iria amaldiçoar ele. O que deveria ter sido feito naquela oportunidade? Quando a mãe dele ouviu a conversa, Rebeca, o que ela deveria ter falado? Ô meu esposo Isaac, eu ouvi que você mandou o Esaú ir buscar uma caça porque você vai abençoá-lo, mas está errado. Você se lembra quando eu ainda estava grávida, que o Senhor falou que o mais velho iria servir ao mais moço? Jacó, ele é o mais moço, ele é o da promessa. E nós já cometemos um erro no nascimento dele. Porque quando ele nasceu, você lembra que ele nasceu segurando a perna do irmão. E por causa disso, nós amaldiçoamos o nosso filho. Porque ao colocar o nome dele de Jacó, nós já decretamos que ele seria um enganador, que ele seria uma pessoa amaldiçoada pelos outros. Porque quando ele chegar em qualquer lugar, a pessoa pergunta: qual que é o seu nome? Ah, o meu nome é enganador. Que credibilidade essa pessoa vai ter? As pessoas vão expulsar ele do lugar. Sai daqui, seu amaldiçoado. Nós já cometemos esse erro porque a gente já não ouviu a voz de Deus, não obedecemos Deus no nascimento dele. Que aí a gente tira um outro ensinamento. Querer passar na frente de Deus. Porque não precisava deles terem feito isso. Amaldiçoar o próprio filho. Só que os planos de Deus, eles são diferentes. Amém. Como eu disse antes, nada frustra os planos de Deus. O homem, às vezes, ele pode atrasar a bênção chegar para ele. Mas não é porque Deus se atrasou nem nada, não. É porque ele ainda não se preparou. Tanto é verdade isso que como que você engana uma pessoa é peluda e a outra é sem pelo? Que foi o que aconteceu. O que a mãe de Jacó fez? Pegou pele de animal e colocou nele para simular os pelos. Mas qualquer pessoa, Milton, saberia reconhecer que aquilo não é um pelo de uma pessoa humana, aquilo não é uma pele humana. É aí que entrou a misericórdia de Deus para com Jacó. Não estou falando que a gente deve cometer erros que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, que Deus vai fazer vista grossa. Não estou falando isso, de jeito nenhum. Porque muito melhor é obedecer do que sacrificar. Amém. Só que isso é um demonstrativo que eu vejo reforçando é que os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Deus, Isaac, ele abençoa o filho dele, só que como toda atitude que nós temos, ela produz frutos. Ele foi abençoado, porém, ele pagou um alto preço pela forma que foi feita a bênção dele. Por quê? Porque o irmão dele, ao tomar ciência daquilo, esqueceu também que tinha vendido o direito da primogenitura. Mas o irmão dele ficou com um ódio tão grande dele que queria tirar a vida dele, que ele teve que separar da família dele. Olha que colheita. Ele nunca mais viu a mãe dele, se não me engano. Ele sai dali, quando ele volta, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que a mãe dele já havia morrido. Olha só o tempo que ele ficou distante da mãe dele. Que na palavra de Deus aqui também fala
que Esaú, ele era mais benquisto pelo pai, enquanto que Jacó era pela mãe. E olha agora, tirar você da pessoa que você mais ama, e você... Foi o preço que ele pagou pela desobediência dele. E o interessante é que quando ele está fugindo do irmão dele, o pai dele dá as instruções para ele ir para Padã Arã, inclusive para naquele lugar lá, ele até encontrar uma moça para se casar, e o pai dele até deixa bem claro para ele não arrumar mulheres da terra dele, as filhas de Canaã. E no meio do caminho, Nilton, escurece e ele vai dormir. E ele pega uma pedra. Ele só achou uma pedra para fazer de travesseiro para ele. E isso é mais um ensinamento que a gente tira. Porque nem sempre, por mais que nós somos abençoados e tenhamos promessas de Deus para a nossa vida, mas nem sempre vai ser só de alegria a nossa caminhada. Porque existem pedras no caminho, existem lutas, existem provações. E elas não são maldade do Senhor para conosco. Na verdade, elas são uma forma de fazer-nos crescer mais, nos prepararmos. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que pratica artes marciais, um lutador. Como é que ele vai treinar? Como é que ele vai crescer como atleta? É treinando. E é apanhando também. E em todas as áreas é dessa forma. Porque devemos estar preparados para o pior também. E é nas lutas que a gente se prepara para isso, que nos fortalece. E ele só encontrou uma pedra para fazer esse travesseiro. Mas mesmo assim, ele aceitou. Ele faz aquela pedra de travesseiro, ele deita, ele dorme, e é aí que ele tem o primeiro encontro com Deus. Ele tem um sonho, e um sonho muito lindo. Ele vê nesse sonho uma escada que ia da terra até o céu. E ele vê anjos subindo e descendo. E no alto, ele encontra com o Senhor. E Deus ali renova as promessas para ele. Deus fala com ele. Ele tem um encontro com Deus. Ele acorda depois disso e faz uma promessa que se ele voltasse ali, em primeiro lugar, ele faz uma promessa que se Deus abençoasse ele naquela jornada, ele seria o Deus dele. E ele faz uma promessa de quando voltar ali também, ele fazer daquele local ali um altar para o Senhor. E ele pega aquela pedra que qualquer um teria espraguejado ela, teria brigado com Deus, teria reclamado com Deus. Fala, Senhor, mas o Senhor me abençoou, mas o Senhor me deu uma pedra para fazer de travesseiro. Que Deus é o Senhor? Que Deus é esse? Mas não, Nilton. Aqui é uma outra lição que a gente toma. Porque devemos ser gratos ao Senhor por todas as coisas que Ele faz e da forma que Ele faz. Amém. Porque a forma que o Senhor deixa as coisas acontecerem na nossa vida é a melhor. É a forma perfeita. Porque Deus enxerga lá na frente. Deus ele não vê como o homem vê. E o interessante, Nilton, que devemos também ver é o coração de Jacó. Porque por mais que a vida tenha sido dura com ele, principalmente no início, na infância, na adolescência, na juventude dele, ele não deixou isso abalar ele. Ele não deixou isso mudar o caráter dele. Porque mais que as pessoas acusassem ele de ser um enganador, de falar, olha, aquele lá é a pessoa que o próprio pai e a mãe amaldiçoaram ele,
decretaram que a vida dele seria de engano, seria de erros. Ele não deixou isso abalar ele, abater ele. Porque Deus sonda os nossos corações, Newton. Deus conhece os nossos desejos. Por isso que Deus foi com ele. Porque ele não deixou as afrontas mudar ele. Isso é uma coisa que devemos acontecer, porque muitas vezes as pessoas nos acusam, nos atacam, nos agridem, sem a gente ter feito nada. E Jacó era dessa forma. Ele era acusado, ele era agredido por não ter feito nada. Pelo simples fato do nome dele ser Jacó. E o que devemos fazer? Orar por essas pessoas. Falar do amor de Cristo para essas pessoas. Mostrar com o exemplo como deve ser a conduta de uma pessoa. Porque eu aprendi com um pastor que o falar, o pregar, direciona. Mas o testemunho arrasta. Amém. Uma coisa é você falar, outra coisa é a pessoa estar vendo o seu modo de agir quando você acha que ninguém mais está vendo, quando ninguém está te julgando. E ali eles veem falar, aquela pessoa é um servo de Deus, porque ele foi agredido, ele foi mal falado, mas mesmo assim ele foi sereno, ele falou, não é bem assim. E Jacó, ele vai e ele consegue chegar até a terra de Labão. E lá, ele passa por lutas e provas, também colhendo os frutos de ter enganado o próprio pai. Porque ali, ele sente na pele a dor de ser enganado. Por que, Samuel? Porque ele chega lá, ele se apaixona por uma das filhas de Labão, ele pede a permissão para poder casar com ela. Labão fala, tudo bem, pode casar com ela, mas você vai ter que trabalhar para mim 7 anos. Ele trabalhou aqueles 7 anos, tendo a certeza que iria casar com uma. Chegou o dia do casamento. Na hora que ele vai para a tenda para conhecer a esposa, ele vê que é a outra, que era a mais velha. Ele vai reclamar com o sogro dele. O que o sogro dele fala? Não, mas aqui é diferente. Aqui é por ordem de idade o casamento. Como a primeira, a mais velha, não tinha casado, você tem que casar com ela. Mas você quer casar mesmo com a mais nova? Você ama ela? Amo. Então trabalha para mim mais 7 anos. Trabalhou 7 anos. Enfim, conseguiu atingir o objetivo. E outra coisa que a gente aprende aqui com ele. Perseverança. Perseverança em todas as áreas da vida. Seja na área espiritual, congregacional, perseverando na fé, perseverando na adoração a Deus, perseverando em obedecer a Deus, cumprir os mandamentos de Deus, mas também a perseverança na vida material, na vida profissional. Quantas vezes a gente coloca um objetivo, quantas vezes a gente tem um sonho e no primeiro obstáculo nós já desanimamos. Nós já falamos, isso não é para mim, o mundo é injusto, o mundo é cruel, porque o outro tem mais oportunidades do que eu, porque o outro é isso. Mas, filho, você não tem as promessas de Deus? Deus não já falou que vai te abençoar? Persevera. Tenha calma e paciência. Se não é o tempo, é porque ainda não é o tempo de Deus para isso acontecer. Porque foi como eu disse no início e sempre estou repetindo, nada pode frustrar os sonhos de Deus para a nossa vida. Nada frustra os planos de Deus, Newton. Se Deus falou que Ele vai fazer aquilo, tenha fé. Pode se levantar o mundo.
Nada é difícil para um Deus que, do nada, Newton, criou todas as coisas. Amém. No início não existia nada. E Deus criou, do nada, todas as coisas. Então, o que é alguma coisinha perto disso que Deus fez por nós? Então, aqui nós aprendemos a perseverança. E Jacó, ele está casado com as duas, e ele começa a progredir. Ele começa a colher os frutos agora da bênção dele. Porque ele também começa a ter algumas novilhas e cuidar delas. E Deus abençoa ele. Só que as lutas vêm. E elas não param. Elas não vêm só uma vez. Elas sempre vão vindo. E Labão, como era muito esperto, ele que deveria ter chamado Jacó, por ser um enganador, ele já começa a tentar atrapalhar a bênção de Jacó. Por quê? Eles tinham as novilhas, ele começa a estipular algumas regras para quem seria o dono das novilhas. Ele coloca no momento, as novilhas agora que nascerem limpas é aquelas que eram de uma cor só, essas vão ser a minha. E as que saírem malhadas vão ser sua. Mas isso é porque antes havia saído apenas novilhas limpas. Mas aí dessa vez só saem as malhadas. Aí ele vai e troca. Não, agora as malhadas vão ser as minhas, e as limpas vão ser a sua. E Deus sempre abençoando Jacó. Amém. Mas Jacó, em nenhum momento, mesmo ele vendo que o sogro dele tentava roubar a bênção dele, em nenhum momento ele proferiu palavras maldizendo o sogro dele. Em nenhum momento ele se levantou contra o sogro dele. Isso é mais uma coisa que a gente tem que aprender com ele. Porque pessoas próximas vão também tentar atrapalhar a nossa bênção. Vão ver que a gente está sendo abençoado. Não é porque a pessoa está próxima e se diz amigo seu, é um parente seu, não é só por isso que você tem que ela vai ser só um canal de bênçãos para você. Devemos estar preparados também, Newton, para os ataques dos de perto, que esses são os piores. Por quê? Quando a pessoa não gosta de você e você sabe disso, você não espera coisa boa dela. O contrário de quando uma pessoa ela é próxima a você. Você só espera bênçãos dela. Você só espera coisas boas dela. Você nunca espera que um parente seu vai querer o seu mal, vai falar mal de você, vai tentar contra você. E Jacó, vendo essa situação, que essa situação não iria mudar, o que ele falou? Vou tentar contra a vida dele? Não. Vou sair desse lugar daqui então. Não quero o seu mal, mas também não quero ficar passando por isso. Se alguma coisa não está nos fazendo bem, devemos levantar, bater a poeira e ir embora daquele lugar. E ele vai. E ele ainda tinha uma pendência com a família dele. Jacó ainda, eu acredito que toda noite, quando ele ia dormir, ele ficava na mente dele: eu preciso resolver essa pendência com a minha família. Eu preciso me consertar com meu irmão. Eu preciso pedir perdão ao meu irmão. E sempre aquela situação, sempre eu acredito que vinha na mente dele. Ele falava: um dia eu ainda volto para a casa do meu pai e vou reconciliar com meu irmão. Porque eu não quero que haja nada para atrapalhar a minha bênção na totalidade. E ele volta. Ele fala: vou embora agora. Vou ao encontro do meu irmão. E quando ele sabe também que o irmão dele está vindo ao encontro dele, aí ele já fica muito temeroso. Ele manda
uma parte da família dele, dos servos, ir na frente, manda presentes para o irmão. E aqui devemos aprender outra coisa, Newton. Por mais que nós achemos que estamos certos, ou por mais que estejamos certos em alguma situação que entristeceu o coração do nosso irmão, devemos ter a humildade de pedir perdão, de buscar a reconciliação e não esperar a pessoa que, ao nosso ver, ou na vida real mesmo, esteja errada. Devemos mostrar ser diferente. Aí é o que eu te falei do exemplo. Porque Jacó, por mais que ele tenha enganado o pai dele, eu não vejo que ele estava totalmente errado. Errado ali em querer buscar a briga e a morte do irmão. O errado ali era Esaú. Porque certamente Esaú sabia também da promessa que havia acontecido ainda na época que ele estava no ventre da mãe. Esaú sabia da venda da primogenitura, porque foi ele que vendeu a primogenitura. Então ele não tinha que achar ruim com o irmão dele. Mas mesmo assim, Jacó teve a humildade de querer a reconciliação do irmão e pedir perdão ao irmão. Inclusive ele mandou presentes para o irmão. E nesse caminho, aí que a coisa sobrenatural e mais importante da vida de Jacó acontece. Que ele tem o segundo encontro com Deus. Amém. E esse encontro é o que mudou tudo. No primeiro encontro, ele ainda era um garoto. Um garoto que eu digo não de idade, Newton, mas um garoto de mente. Ele ainda não estava preparado para a vida, ele não estava preparado ainda para o que viria a acontecer. Mas nessa caminhada ele foi aprendendo, ele foi crescendo. Vamos usar um termo mais simples. Ele virou homem a partir daí. Na sua mentalidade, no seu pensamento, na preparação para a vida. Quando ele volta, ele já é um outro homem. E ele tem um encontro com Deus. Que é quando ele tem um encontro com o anjo. Ele luta com o anjo. Ele vira a noite lutando com o anjo. E o que foi essa luta que ele pediu? O que ele queria? Ele queria ser abençoado. Mas para a vida dele mudar de vez para a sociedade também, precisava de ter a mudança daquela situação, da maldição do nascimento dele. E o anjo pergunta, qual que é o seu nome? Fala, o meu nome é enganador. Desde quando eu nasci, eu sou chamado de enganador. Por mais que o Senhor tenha me abençoado na minha vida, de uma maneira em geral, mas isso é uma coisa implícita. Isso não está uma coisa externa para todas as pessoas. Isso é uma coisa só para quem conhece e vê as coisas acontecendo pela mão do Senhor. Sim? Samuel, só te lembrar que falta 10 minutinhos. Tranquilo. Já vou finalizar. Ficaríamos aqui o dia inteiro ouvindo, mas é porque ele perde o Instagram. Não, entendi. Não, tranquilo. Ô, Newton, e aí Deus, ele fala, tá certo, eu vou mudar, eu vou quebrar a semente daquela maldição. Eu vou quebrar aquilo que traz as maus palavras das outras pessoas. De hoje em diante, você não vai chamar mais enganador, você vai chamar Israel. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus mudou aonde precisava ser mudado. No nome dele, que a partir de então a sociedade não conheceu ele mais como enganador. E o interessante, Newton, é como que Deus muda a pessoa, né? É de dentro para fora. Deus mudou o nome dele no final, por último. Porque não adiantaria mudar o nome dele se ele não mudasse as atitudes dele. O que Deus fez? Mudou ele de dentro para fora. Mudou a pessoa que ele era, o caráter dele, para só então
mudar o nome dele. Porque se Deus muda ele no início, Nilton, as pessoas iriam ainda falar, mas você ainda faz isso. Isso não adiantou, porque suas atitudes ainda são a mesma do velho Jacó, mas agora não. Agora ele já tinha aquele exemplo, aquela história, aquilo que ele já tinha passado com o sogro, e já era uma nova pessoa. E daí por diante foi só bênçãos. Porque quando ele chega ao irmão dele, quem que pede perdão? Os dois. Deus também, naquilo, já foi mudando também o irmão dele, o pensamento. Os dois se reconciliam. Não devemos ter inimizade com o próximo, Nilton. Devemos sempre buscar a paz. O servo do Senhor, ele busca a paz. Ele é um promovente da paz. Tanto que Cristo, nosso Senhor e Salvador, quando ele vem na terra, ele faz questão de falar nas bem-aventuranças daqueles que promovem a paz. E Jacó, ele foi um desses, ele foi uma pessoa totalmente mudada por Deus. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que devemos aprender com a vida de Jacó em todas as áreas da nossa vida. Não apenas na área espiritual, mas também no ser humano que iremos ser. E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Amém. Samuel, que palavra abençoada, hein? Pela Que misericórdia de bênção. Deus. Glória a Deus pela sua Glórias a vida. Deus. Glória a Deus, porque essa palavra realmente ela é forte, né? E faz, né? Traz esperança, né? Você falou aí, Jacó tinha o nome, né? Que significava enganador, mas ele não aceitou, né, essa palavra de enganador, né? E igual você falou, no segundo encontro com Deus, né? Que ele se tornou homem. E Deus vai nos limpando como cebola, né, Samuel? Vai tirando Verdade. as cascas aos pouquinhos ali, vai tratando, vai curando as feridas, né? Muitas vezes, né, temos feridas profundas, né? Igual você estava falando aí de Jacó, né, que tinha a ferida, inclusive o medo do irmão dele, né, de matá-lo. Foi forte, Samuel. Fico muito feliz com a sua participação, fico muito feliz com essa palavra que Deus colocou no seu coração. Que Deus continue te abençoando sempre, meu irmão, Amém. Eu que a sua agradeço. vida, né, a sua família, né, o seu Amém. ministério, o seu trabalho. A gente sabe que o trabalho é árduo, mas Deus dá Verdade. graça, né? Deus é aquele Sempre. que nos coloca de pé. Muito obrigado mesmo, gratidão, tá, Samuel? E Eu que agora, para agradeço. encerrar, faz as suas considerações finais aí, e depois quero que você ore por nós. Esse vídeo vai rodar aí em vários lugares, que você possa estar abençoando a vida das pessoas em nome de Jesus, tá bom? Amém. Amém. Eu gostaria de deixar as considerações finais no seguinte sentido. Sempre devemos estar olhando para o céu, porque num momento difícil, Jacó ele sonhou com o céu. Devemos sempre estar olhando para o nosso objetivo final, que por mais que nós lutemos, batalhamos para a gente conseguir uma vida boa aqui na Terra, mas o nosso objetivo é ir para o céu e, além disso, e muito importante, é ganhar almas para Cristo, levar o máximo de pessoas para as moradas celestes. E isso começa com o nosso exemplo, e só depois as nossas palavras. Gostaria de deixar essa palavra e convidar os irmãos a fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, em primeiro lugar, ó Pai, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que somos dependentes do Senhor e que nada somos sem a graça e a misericórdia do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que fizemos que não foi do agrado do Senhor, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Pedimos, Senhor, que continue nos abençoando, continue abençoando o irmão Nilton nesse trabalho missionário e evangelístico que ele realiza todo sábado na parte das manhãs.
Que a mensagem, ó Pai, a de hoje e as de sempre, ó Pai, não sejam do coração do pregador, não sejam da Amém. pessoa, mas que sejam diretas do trono do Senhor, ó Pai. Que sejam palavras direcionadas pelo Santo Espírito do Senhor. E que essas palavras, ó Pai, elas caiam no coração de cada um como uma Amém. semente em terra boa, ó Pai. Amém, E que o Deus. Espírito Santo do Senhor trabalhe no coração de todas as pessoas que ouvirem estas palavras, ó Pai. Senhor, continue nos abençoando, ó Pai, cuidando das nossas famílias, Senhor. Senhor, abençoe os nossos negócios, ó Pai, o Amém, nosso Deus. trabalho, Senhor, os nossos Amém. planos, os nossos sonhos, ó Pai. Tudo aquilo que agrada aos olhos do Senhor, ó Pai, dos nossos objetivos, que o Senhor estenda a mão do Senhor para abençoar, mas que também abra os nossos olhos para nos mostrar aquilo que não é do Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Pai, tenha misericórdia por nós sempre, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. Graças a Samuel. Deus. Eu que Muito agradeço. obrigado. Conto com você outras vezes aí. Conta Bênção do comigo. céu mesmo. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Abraço, irmão. Amém. Abraço, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Uma alegria muito grande quando a gente vê um jovem, né? Como meu irmão, meu amigo Samuel, trazendo a palavra revelada do coração de Deus aos nossos corações. A gente vê, né? Sente nele a maturidade de um homem de Deus, né? Assim como Jacó, né? Um homem que teve o segundo, já teve o segundo encontro com Deus, né? Vamos dizer assim, e está firme na rocha que é Cristo Jesus. Deus abençoe nosso irmão Samuel, Deus abençoe nosso irmão Web, e Deus abençoe a você que nos acompanha, você que ora por esse projeto, e nós temos certeza de que onde chegar essa palavra, o Senhor vai levar restauração, vai levar vida, e que fique gravado isso, né? Você não é fruto daquilo do que os homens dizem, né? Ali Jacó tinha tudo para ser um derrotado, né? Com o nome de enganador, mas ele decidiu se entregar ao nosso Deus, se entregar ao nosso Senhor, e o Senhor mudou a sua sorte, né? De Jacó, o enganador, para Israel. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça em nome de Jesus, e até o próximo sábado, querendo Deus. Forte abraço.